Obrigada, gente, pela presença de vocês. Já envia essa live para os amigos de vocês, tá? Por quê? Vai ser uma live importante. A previsão das provas é que volta em junho, certo? Então, assim, fundos de investimento é um módulo que pesa para muita gente. Assim, tem grande peso na prova, fato. Mas muita gente também tem dúvida nesse módulo. Então, vai ser uma live muito importante. E a Morena, ela saca muito de fundos de investimento. Só vamos falar sobre coisa boa aqui pra vocês. E caso alguém tenha alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo que a gente vai respondendo conforme vocês forem mandando, tá bem? Assim, muita gente reprova em fundo de investimento, fato. Acontece muito, porque é um módulo que tem peso, é um módulo muito extenso. E, e assim, tem uns detalhes que realmente pegam a gente na hora da prova e deixa dúvida, tem bastante pegadinha. Então a gente vai conversar sobre isso aqui. Envie essa live para os amigos de vocês que estão estudando também, tá, gente? Tá estudando Oi, também. Morena. Oi, tudo bem, Letícia? Como que vai? Tudo, boa noite. Tô bem, Boa graças a Deus. noite. Desculpa o atraso aí, tava em reunião. Te Perdão. entendo. Morena, você é uma mulher muito ocupada, gente. Essa mulher é incrível. Se eu for descrever tudo que a Morena faz, vocês vão passar mal. É uma Morena, loucura. primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada pelo tempo que você está disponibilizando pra gente, tá? E eu sei, eu comentei com o pessoal aqui que é um módulo que o pessoal tem muita dúvida. Já falei que caso tenha dúvida, para colocar aqui, para você poder responder, tá? E mais uma vez, muito obrigada. É muito importante para a gente a sua presença. Ah, que isso. Obrigada a você, Letícia, pelo convite. A gente já tava devendo aí para vocês uma live, né? Desde, Verdade. desde há um tempo já, mas as coisas estavam bem complicadas por aqui. E aí agora conseguimos ajustar tudo. Ainda bem, né? Tudo certo. Maravilha. E finalmente a live saiu. Saiu, finalmente saiu, gente. Vamos lá. Queria que todo mundo interagisse aqui com a gente, né? Mandasse perguntas, porque às vezes a gente vai falando aqui, vai falar algumas coisas sobre fundos e é um assunto que a gente sabe que é um assunto que é difícil, né? Nas provas aí das certificações. É um assunto com muito detalhe, então é importante que também todo mundo traga aí as suas dúvidas para a gente saber como é que vocês estão também em relação à estrutura mesmo da própria matéria, né? Porque eu sei que eu conheço a estrutura de fundos é bem complicada e às vezes é difícil a gente estudar se a gente não tem um norte, né? Vamos É lá, muito vamos falar detalhe, de né? quê? Então vamos falar de quê, Letícia? Vamos começar por onde? Então, a gente meio começou falando sobre o básico, né? Então, a gente pode falar Isso. das características dos fundos. E, galera, gente, vamos interagir. Não fiquem acanhados, tá? Agora é o momento de você tirar as suas dúvidas, tudo bem? Para você não pecar lá na hora da prova. Tem dúvida em alguma coisa? Manda aqui agora pra gente. Agora é a sua hora, porque daqui a pouco a prova tá voltando. E você que tá preparado. É isso aí, exatamente. Então vamos lá, vamos começar a falar de coisa boa. Vamos falar de fundo de investimento, que eu sou apaixonada pelo veículo, assim, acho que é um dos veículos de investimento que a gente tem mais facilidade de até de investir, porque no final das contas a gente falou aqui como é que um fundo é constituído tem um tempo já na nossa live, né? Então, um fundo é um condomínio e ele tem alguns papéis dos prestadores de serviço que são desempenhados ali dentro do fundo. A gente tem um administrador, o gestor, tem até, ó, a Ellen está até colocando aqui um pouco de uma confusão entre os prestadores de serviço, né, dos fundos de investimento. E é muito importante a gente saber a diferença, porque a gente tem que entender qual é o papel de cada um dentro né, do escopo de atuação de cada um, até para a gente poder saber responder as perguntas de maneira mais objetiva e entender o conceito por trás do produto. Então, basicamente, o fundo, como a gente falou na live anterior, ele é um condomínio. Os donos do condomínio o que os donos têm são cotas, né, desse fundo de investimento. Então, temos um fundo de investimento.
quem são os donos do fundo de investimento? Somos nós, investidores. Então, os investidores é que aportam dinheiro no fundo e recebem em troca cotas do fundo, né, que você entrou para poder para significar o seu valor investido naquele fundo, tá? Então, basicamente, ele é uma representação do seu dinheiro dentro daquele fundo de investimento. E o que a gente fala sobre papéis fundamentais? A gente tem um papel fundamental que é meio que o grande supervisor do fundo de investimento, que é o administrador. Então, basicamente, o administrador é o protetor, né, dos nossos interesses enquanto cotistas. Eu vou me colocar aqui como uma investidora de fundos de investimento. E esse administrador, ele é o cara ali que vai fazer uma supervisão de todos os atuantes dentro do fundo de investimento. Então, assim como eu usei essa mesma alusão na nossa live anterior, que é como se fosse um prédio, né? Para o prédio poder funcionar, eu preciso de alguém gerenciando ali o prédio, mas não dá para essa pessoa que gerencia o prédio fazer tudo. Limpar, atender a portaria, consertar o elevador, garantir que está pintado o prédio, enfim, uma série de atividades que não dá para fazer sozinho. Então, por isso, Ellen, que a gente tem os papéis diferentes dentro do fundo de investimento. Então, o administrador, ele é o responsável pelo funcionamento do fundo e ele é responsável por supervisionar todos aqueles outros que estão trabalhando em prol dos interesses dos cotistas, né? Ninguém quer ter um prédio que o elevador não funciona. Ninguém quer ter um prédio que a portaria demora 1 milhão de anos para responder, para atender, ou que deixe qualquer pessoa entrar e sair. Então, o administrador, ele é responsável por garantir que está todo mundo cumprindo essas regras. O gestor, ele é aquele cara que toma a decisão mesmo. O que o fundo vai ter? O que o fundo vai comprar? O que o fundo vai vender? O que o fundo faz? O que o fundo tem que fazer quando ele compra alguma coisa? Eu tenho que observar isso, isso e isso. Ou seja, o gestor é aquele que zela pelo patrimônio e toca aquele patrimônio como se fosse seu próprio. Então, ele tem que observar todas as regras que ele atuaria como se fosse o próprio dinheiro dele, como se o próprio dinheiro dele estivesse ali. Então, você, quando está falando do gestor, ele é uma figura muito importante do papel do fundo, né? Porque ele é o que escolhe quanto vai comprar, quanto vai vender, de quanto, posso ou não posso, etc. Tá? Então, esse é o papel do gestor. E aí a gente tem outros papéis, né? O custodiante, aquele que garante que todos os ativos do fundo estão ali, então existem, estão registrados em nome do fundo. O escriturador, que diz quantas cotas eu tenho, quantas cotas a Letícia tem, e assim sucessivamente. Então, basicamente, a gente tem divisões aí entre os prestadores de serviço do fundo. A Cacu mandou uma pergunta aqui, ó, sobre as diferenças das regras atuais para as regras trazidas pela audiência pública. Eu não sei se todo mundo sabe, acho importante aqui trazer para vocês, quem está estudando para as certificações, mas a regra de fundos ela está em mudança, uma das maiores mudanças regulatórias dos últimos 10 anos. Tá? A estrutura dos fundos de investimento vai mudar completamente. Ainda não é uma coisa para vocês se preocuparem agora, tá? Essas regras ainda estão em audiência pública. E o que significa audiência pública? O nosso regulador máximo, que é a CVM, ele veio trazendo para a gente, para o mercado, uma proposta de mudança, está ouvindo o mercado, né? Está ouvindo todos os participantes comentarem sobre as suas sugestões e vai voltar para casa, estudar e elaborar essas mudanças. Sim, Nath, vamos ter mudanças, mas olha, eu prometo que vai ficar mais simples do que está.
Ai, A juro, gente, Morena. te juro, eu prometo, eu prometo, eu prometo. Ó, Gente, porque A fundo de Isa investimentos, Magalhães realmente, falou. eu. Falou aí, ó, a Isa Magalhães está super sabendo dessas mudanças, participa das discussões. É uma mudança muito grande, mas é positiva, é para o bem. E pode Prometo, ficar tranquilo, prometo, tá, gente? Letícia. Quando houver essa mudança, ainda vai demorar para entrar nas provas. Então não se desesperem, que não é nada para já. Né? A Exatamente, Morena acabou de exatamente. afirmar isso agora. Exatamente. Perfeito, Não é para Morena. agora. Vocês vão ter tempo de estudar e a gente pode, quando essas regras forem divulgadas, a gente pode fazer uma live para comentar com vocês exatamente o que está mudando, o que, que vai acontecer. Mas, por enquanto, essa matéria não tem mudança do que eu estou falando agora, tá bom? Então, a gente pode seguir aqui estudando do jeito que a matéria está mesmo, que é como a gente está funcionando atualmente, tá? Então, fiquem firmes, mas depois vai melhorar. É, depois que a gente falou dos prestadores de serviço, o que, que a gente pode. A gente sabe que funciona como um condomínio, que os investidores recebem cotas como representativos do seu dinheiro investido e que existem vários prestadores de serviço para manter o fundo de pé, certo? E tem um supervisor de tudo, que é o administrador. Bom, mas e aí, Morena? Todo fundo de investimento é igual? Gente, não é igual. Cada fundo de investimento ele é regido por uma norma específica e ele pode ter várias diferenças entre a própria norma. Então, eu vou falar aqui para simplificar para vocês fixarem bastante esse conhecimento. A gente tem uma instrução, né? Uma regra que é a mais importante, porque é o maior volume de fundos do Brasil atualmente, tá? Que é a instrução CVM 555, então bem fácil, são 3 cincos. Ela é a instrução que rege a maior quantidade de fundos de investimento no Brasil, e ela é responsável por dar as regras dos fundos mais comuns. O fundo de ação, né? Fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos multimercado e fundos cambiais, tá? Então, essa regra, a instrução CVM 555, ela é responsável por dar as normas desses 4 tipos de fundos de investimento, tá? E aí a gente vai ter outras instruções que vão reger outros tipos de fundo de investimento. Alguém comentou aí o fundo de investimento imobiliário, né? O fundo de investimento imobiliário tem uma norma específica, que é a instrução 472 da CVM, tá? Então, é uma instrução diferente do que a 555. A gente tem a instrução dos fundos de investimento em participações, né? Dos FIPs, que é a antiga 391, tá? 578. E a gente tem a dos FDICs, que é a instrução 356, tá? Esses 3 tipos de fundos, os fundos imobiliários, os fundos de participações e os FDICs, os fundos de investimento em direitos creditórios, eles podem ser assuntos para outras lives, porque eles são muito complexos, Extensa. né? O fundo de investimento imobiliário, por exemplo, ele é um fundo que é negociado em bolsa, como se fosse uma ação, mas ele não é uma ação, ele tem uma estrutura de fundo de investimento e toda uma estrutura de governança diferente. Os FIPs também são muito diferentes, né? São fundos fechados, não podem ter resgate. E os fundos de direitos creditórios também são fundos muito específicos para as suas atuações. Então, a gente pode falar disso num outro momento, mas já vale anotar aí, né? Que cada um desses fundos tem uma instrução diferente que dita as regras para eles, tá? Vamos falar da 555, que é o maior volume de fundos que a gente tem hoje no mercado. E que são os principais fundos, né? Quem quer trabalhar em banco, está fazendo CPA, está querendo tirar uma certificação, vai lidar no dia a dia com os clientes. Então, é bem importante entender,
né, o que é um fundo regido pela instrução 555, para, na hora de tirar as dúvidas e na hora de fazer as provas, conseguir responder tudo direitinho. Então, a gente já começou falando de 4 tipos de fundos dentro da instrução 555, tá? São eles: o fundo de investimento em ações, o fundo de renda fixa, o fundo multimercado e o fundo cambial. O fundo cambial, começando pelo mais simples, é aquele fundo que basicamente tem posições, ou seja, tem ativos, tem instrumentos que estão ligados ao câmbio, a moedas, né? E no nosso caso, né, a gente tem muitos fundos cambiais de dólar, né? Ou seja, quando a gente está investindo num fundo cambial, a gente vai ter, num fundo cambial de dólar, a gente vai ter uma variação próxima ao dólar. Então, o dólar subiu, se você está comprado, né? Se você quer acompanhar o dólar, você vai, seu rendimento vai subir. O dólar sobe, seu rendimento sobe. O dólar cai, seu rendimento desce. Né? Assim como qualquer outro tipo de ativo que a gente tenha. Então, basicamente, a gente tem um fundo que está atrelado a uma moeda, tá? Uma moeda de um outro país, comparativamente ao real, que é a nossa moeda. O fundo de renda fixa é um fundo que pode investir em ativos, não só pode, como deve investir em ativos, e aí a regra principal do fundo de renda fixa é que ele tem que ter, no mínimo, 80% do seu patrimônio investido em ativos de renda fixa. E aí, Moreno, o que são ativos de renda fixa? Na instrução 555, a gente tem a listinha de ativos que estão lá. Mas, basicamente, os ativos de renda fixa, eles são aqueles ativos que têm, como o próprio nome diz, né, um rendimento fixo. Ou ele é pré-fixado, ou ele é pós-fixado, ou ele enfim, ligado a algum índice que é previsível, né, uma inflação, então o IPCA, o IGPM. Todos esses índices eles podem ter, né? Ele é um pouco mais previsível. Não significa que ele não pode, que esses ativos não podem ter rendimentos imprevisíveis, mas a probabilidade de um ativo de renda fixa ter um rendimento diferente do que aquele que ele estabelece, né, antes do tempo é muito baixa, tá? Então a gente, enfim, vai ver aí ativos que são muito comuns, que a gente compra diretamente. Então, por exemplo, o CDB, que a Letícia e o Luiz falam aqui sempre, né? CDB, letra financeira, CRI, CRA, né? Ativos que têm uma proposta de rendimento pré-definida, tá bom? Então, esse fundo de renda fixa, ele vai poder investir e vai dever investir no mínimo 80%, no máximo 100%. Morena, mas e aí, qualquer pessoa pode comprar um fundo de renda fixa? Pode, qualquer pessoa pode comprar um fundo de renda fixa, desde que ele seja para fundo geral, para investidor geral, né, para todo mundo. E aí a Pri está perguntando aqui, ó, qual é o mínimo para investir em um fundo cambial? Qualquer fundo de investimento, que seja para o público geral, não tem mínimo para investir definido na legislação, tá? Isso vai estar definido na documentação do fundo. Então, vai estar lá no regulamento do fundo. Ou tem administradores que não coloquem no regulamento, não coloquem em regulamento, mas tem a lâmina de informações essenciais do fundo, que é um resumo do que está escrito no regulamento, e lá é obrigado a ter os valores de aplicação mínima, máxima, saldo, etc. Tá? Então, é importante que vocês, fazendo a prova, conheçam quais são os documentos que cada fundo tem, para que vocês consigam saber onde achar as informações que vão estar perguntadas aí na prova do CPA, tá bom?
Então, a gente falou do fundo cambial, a gente falou do fundo de renda fixa e agora a gente fala de um fundo de ações. Comecei por esses três porque eles são basicamente guiados por um tipo de ativo, né? O cambial, moeda, o renda fixa, ativos de renda fixa, e o de fundo de ações, basicamente o nome já fala, ele tem que estar investido em ações, em ações negociadas em bolsa, em índices que são representativos de ações negociadas em bolsa e outros valores mobiliários que são né, similares a ações. Então, por exemplo, BDRs, enfim, são ativos que são comparáveis, né, a ações. Bom, o fundo de ação, ele é um fundo bem também muito simples. O fundo de ação, para ser um fundo de ação, ele precisa ter, no mínimo, 67% em ações, tá? Então, são números mágicos aí, galerinha, que vocês têm que tentar fixar na Cai na memória. prova. Cai na Isso prova. são assuntos básicos, CPA 10, CPA 20, até CEA, gente. Tem mais detalhe, mas cai na prova de fato. Tem que gravar essas porcentagens, tá bem? Porque isso é muito questão de prova. Exatamente. E aí, o legal é que são porcentagens assim, por exemplo, no ativo de renda fixa, no fundo de renda fixa, 80%. Poxa, 80% do fundo, a maior parte do fundo, vou ter ali É um até pouquinho. sugestivo, assim, realmente tem tudo a ver, né? Exatamente. É só Eu parar para tô- raciocinar e falar assim, não. Então, é bem lógico, né? 80%. Exatamente, exatamente. E 80% é um número ali que você consegue é, pensar do tipo, olha, se eu vou ter que ter muito mais, né, do que metade do meu patrimônio investido em renda fixa, poxa, o quão mais eu vou ter que ter? E aí às vezes eu dou uma dica para a galera que é assim, é, o Rzinho de renda fixa, tem o Rzinho, ele tem uma bolinha em cima, igual o 8. Então, Que assim, ó, excelente, gente! Nunca tinha pensado nisso. Morena vai ser um gênio. Muito bom. Gente, eu tenho certeza que ninguém mais vai se esquecer isso. exatamente. Então, assim, o Rzinho, ele tem uma bolinha em cima igual o 8. Então, a renda fixa é 80% em ativos de renda fixa, tá? E o fundo de ações, ele é 67%. E aí você fala, cara, Morena, não é possível. Por que 67? Olha, 67 é 67. Não tem muito onde É isso inventar. aí, não É um discute, número aceita que dói cabalístico. menos. Provavelmente a CVM fez uma numerologia. Mentira, tô brincando. Mas, enfim, tem esse guidance aí, essa mínima, né, de investimento em ações. E aí, o ações, o A de ações, ele é cortado no meio igual 7. Então, é só você pensar no A cortado no meio. Qual é o número cortado no meio? É o 7. Então, 67% em ações. Tá Gente, bom? utilidade pública isso, muito real. Muito bom, Morena, Anota. mesmo. Anotem, porque isso aí na hora que você está fazendo a prova, é importante. Você vai olhar o R, vai lembrar do 80, você vai olhar o A de ações. Puxa, quem é o número cortado no meio? É o 7, então é o 67, tá? E aí, quando a gente fala de fundo de ações, tem um outro complemento que então, bom, 67% em ações, é isso. Isso significa que ele é um fundo de ações. E o que o fundo de ações tem de particularidade também, que é importante para todo mundo saber na hora de fazer a prova? Ele tem uma tributação diferenciada, tá? Então, o que é a tributação diferenciada? Você vai pagar menos imposto num fundo de ações. E aí, ele é meio que um misto entre o que a Receita Federal coloca e o que a CVM coloca, né? Você vai estar olhando para tanto de uma perspectiva regulatória,
como de uma perspectiva tributária, tá? Então, você vai ser cobrado menos imposto no fundo de ações. Morena, você é cobrado menos imposto porque a Receita Federal é boazinha comigo, me ama muito e quer que eu seja, quer que eu pague menos imposto? Não. É porque o risco de você estar num fundo de ações é um pouco maior, dada a volatilidade que o mercado vê. Então, se vocês olharem, por exemplo, todo dia, olharem as notícias, né? A bolsa caiu, a bolsa subiu, o Ibovespa caiu, o Ibovespa subiu. Então, vocês podem ter uma ideia do quão volátil, flutuante pode ser um fundo de ações. Então, para que você fique o máximo de tempo possível num fundo de ações, o teu imposto é menor, tá? E você também não está sujeito a outras, vamos dizer, outras pegadinhas da Receita Federal. Porque uma das pegadinhas da Receita Federal é uma coisa chamada Come Cotas, que vai se aplicar para todos os outros fundos, menos para o de ações, tá? Que é a cobrança semestral de um valor de rendimento seu. Qual é a lógica disso, Morena? É bem tranquilo de vocês entenderem a lógica de uma tributação que sofre come cotas de uma tributação que não sofre come cotas, gente. Basicamente é o seguinte: num fundo de renda fixa, você tem uma previsibilidade, ou seja, está mais fácil saber o quanto você vai ganhar em quanto tempo, certo? Então, se você sabe que um CDB vai te pagar 110% do CDI em 4 anos, você sabe exatamente ali, né, quanto que você vai receber a cada ano para poder chegar no rendimento dos 110% do CDI no final. O que é que a Receita faz? Espertamente, ela diz: queridos, se vocês sabem quanto vocês vão ganhar, vocês também sabem quanto vocês vão me pagar por antecipação. Então, toda vez que chegar o final do mês de maio, o final do mês de junho, eu vou querer que você me pague uma parte dos seus rendimentos, dado que você já sabe quanto você vai ganhar, eu já sei também quanto você vai ganhar, e enfim, fica tudo certo entre nós. Na hora que você resgatar, se você tiver mais rendimento, você paga, se não, ficamos por isso mesmo, você já pagou, um beijo, pode ir. Então, essa é a diferença essa é o fundo que sofre come cotas. E o fundo que não sofre come cotas? No fundo de ação, você não tem como saber se o seu rendimento vai estar lá em cima ou lá embaixo a qualquer momento. O ano passado, por exemplo, em março, abril, a gente viu o mercado sofrer muito, né? Ibovespa sofrer muito, cair bastante. Então, imagina se tivessem te cobrado imposto quando a bolsa estava lá em cima. Não ia dar, né? Não faz sentido. Então, nesse caso, no fundo de ações, que também tem tratamento tributário específico de renda variável, você não vai sofrer com o come cotas. E vai ter um benefício que é pagar menos imposto nesse tipo de fundo, tá certo? O Jonas aqui perguntou, Jonas está curioso. E os outros 33%, Jonas? Como é que a gente vai Que eu fazer? Vai faço? colocar onde? Os outros 33%, o gestor, na hora de escolher, ele pode ficar livre para alocar em outros ativos, comprar outras coisas. Então, por exemplo, um CDB, ele pode comprar. Uma LF, ele pode comprar. Né? Um CRI, um CRA, se ele tiver lá descrito no regulamento dele, ele pode comprar. Então, os outros 33%, o gestor pode colocar ativos, né, na documentação dele que ele vai poder comprar. E isso vai estar lá nas regras do jogo, gente, lá no regulamento do fundo. O documento mais importante do fundo é o regulamento. É onde vai estar todas as regras. Então, não é estatuto, não é contrato, não é nada disso, é regulamento. Ele é um documento com todas as normas que o fundo vai seguir e totalmente adequado para leitura. Né? É um documento extenso, porém, quando eu estou investindo meu dinheiro, não sei vocês, mas quando eu estou investindo meu dinheiro, eu quero saber exatamente o que vai ser feito com o meu Com dinheiro. certeza.
Então, eu vou lá, eu entro lá, leio tudo para saber o que está escrito e leio cartas de gestor, o que o gestor pretende fazer. Então, na hora que você está lendo, na hora que você está avaliando, gente, vocês mais do que ninguém sabem como que foi suado para ganhar o dinheiro da gente. É difícil, é duro ganhar dinheiro. É trabalho duro, quem trabalha em banco aí, pessoal que está trabalhando em banco, que está tentando tirar o CPA 20, poxa, o dia inteiro, às vezes, atendendo, a agência fecha, tem que fazer todo o trabalho administrativo. E então, você pegar esse dinheiro que você ganha com tanto trabalho envolvido e colocar em qualquer coisa, deixar na mão de qualquer um, aí não vale, né? Tem que ter muito cuidado. E por isso que a indústria de fundos é muito regulamentada. Porque a indústria de fundos, basicamente, o que você está fazendo? Você está dando seu dinheiro para alguém e deixando essa pessoa tomar conta do seu dinheiro integralmente. Você não tem poder de decisão se você vai comprar um CDB ou se você vai comprar uma letra financeira. Quem está tomando essa decisão por você é o seu gestor. É o gestor que diz. Então, você está abrindo mão completamente do poder do dinheiro. Então, nas provas também caem, né, a diferença do papel do gestor e do administrador e como que funciona, né, o fundo de investimento. Então, é importante vocês saberem que o cotista não tem nenhum poder sobre o que vai ser comprado, o que vai ser vendido. O que o cotista tem poder é sobre as regras do jogo, ou seja, o que está escrito em regulamento. Então, o cotista vai lá, aprova a conta, ele aprova a assembleia, se o gestor quer mudar alguma coisa, fala, olha, Letícia, agora eu quero comprar, sabe o dinheiro que você deixou comigo? Eu falei no início para você que eu não ia comprar letra financeira, mas agora eu quero, tá? Então, vou chamar aqui, você me autoriza a comprar? Vou remudar o regulamento do seu fundo. Então, o cotista tem esse poder decisório na hora de alterar o regulamento dos fundos, mas ele não tem poder decisório no dia a dia. Então, tem que ficar atento às regras que estão em regulamento. Então, já falamos sobre fundo de ação, fundo de ações, fundo renda fixa e fundo cambial. A Pri Franca está perguntando aqui, ó, come cotas maio e novembro. Exatamente, maio e novembro, o terror dos administradores. MN, gente, Exatamente. lembra sempre. Boa, MN, boa. que você não esquece. A gente sempre dá essa dica também. Boa, Letícia, excelente. Ó, MN para vocês saberem quais são os meses que vão ter come cotas aí nos fundos de investimento que não seguem o tratamento tributário de renda variável, né? De fundo de ações. E aí, a gente tem um outro tipo de fundo, que é o fundo multimercado, que é o fundo que está mais livre. Por que ele está mais livre? Porque ele não tem obrigação de se concentrar em nada. Então, assim como a gente aprendeu que o renda fixa tem que ter no mínimo 80%, o renda variável tem que ter no mínimo 67%, o fundo multimercado não é obrigado a nada. Ele é artigo 1º da Constituição. Não sou obrigada a nada, faço o que eu quero, vou escrever o que eu vou fazer. Vou escrever o que eu vou fazer e você que lute. Vai estar descrito em regulamento qual é a estratégia do multimercado. E aí, por que isso, né? Porque às vezes os gestores eles têm várias estratégias diferentes. Então ele não quer ser concentrado em nada, ele quer ter um pouquinho em ações, ele quer ter um pouquinho em renda fixa, ele quer ter um pouquinho em título público, ele quer ter um pouquinho em derivativo, então ele quer diversificar a sua carteira, sem se comprometer com nenhum percentual específico da legislação. Então, você tem o fundo aí multimercado, que é o fundo que tem possibilidade de fazer mais coisas, é mais abrangente, tá? E aí, Morena, o fundo multimercado, como é que eu vou saber, então, o que ele vai fazer, né? Porque se não está escrito na regra da CVM, como é que eu vou saber? Eu costumo dizer que o regulamento e a lâmina de informações essenciais vão ser as suas melhores fontes para saber o que o multimercado pode ou não pode fazer, tá?
vai estar lá exatamente descrito o objetivo do fundo, onde que o gestor do fundo quer chegar, como que ele quer compor a carteira. E você pode saber, né, exatamente o que o fundo tem consultando no site da CVM. Então, hoje em dia, o mercado brasileiro é muito transparente e isso é muito importante a gente saber que a gente tem um nível de transparência muito grande no mercado brasileiro. Então, qualquer desses fundos, né, que eu falei aqui hoje, o fundo cambial, o fundo renda fixa, o fundo de renda variável, né, ações, e o fundo multimercado, eles todos são disponibilizados no site da CVM com todas as suas informações, todos os seus documentos, qual é o valor da cota todos os dias, qual é a carteira a cada fechamento de mês, e, enfim, e assim sucessivamente. O mercado é muito transparente. Então, vocês estão aí estudando para a prova do CPA 20, do CPA 10, das outras certificações? Uma curiosidade, né? Abre lá o site da CVM, Excelente. entra no site da CVM, procura na seção de fundos, o que que tem lá, que informações que tem. Começa a mexer para vocês começarem a criticar, ter dúvida sobre o assunto. E também uma outra dica que eu dou para quem quer muito estudar sobre fundos, existe um documento da CVM que é bem legal, que se chama Guia dos mercados financeiros, tá? Você entra lá no site da CVM, você coloca guia CVM do mercado financeiro, alguma coisa assim, não me lembro exatamente o nome agora. Ele é um guia de todo o mercado numa linguagem muito acessível. Ele tem vários capítulos, mercado, como que se estrutura o mercado de ações, como que se estrutura o mercado de fundos, e ele dá uma boa resumida para vocês que às vezes estão começando agora a estudar sobre fundos e ainda estão meio perdidos, ele te dá um norte, um chão, assim, para você, palpável, para você saber exatamente o que que é. Então, coloca aí guia CVM do mercado financeiro, de valores imobiliários, que vocês vão achar o PDF, que é de graça, que vocês podem ter acesso. Aí você junta com a apostila do pessoal da Letícia e do Luiz, começa a fazer as questões, tira dúvida no guia, tira dúvida na apostila e vai estudando que não tem como dar errado, gente. Aí é só botar O céu é o limite. é isso aí, bota a cabeça para funcionar, né? Com mais materiais. E aí vocês vão conseguir entender muito bem como que funciona essa estrutura de fundos. Então, a gente falou um pouquinho hoje dos tipos de fundos de investimento regidos pela instrução 555, né? E o tratamento tributário do fundo de ações, que eu contei um pouquinho para vocês, né? 15%, não exige come cotas. E aí, os outros fundos de investimento, eles vão estar regidos pela norma tributária, a mesma norma tributária, que é a resolução 1585 da Receita Federal. Então, anota aí a resolução 1585 da Receita Federal. Então, você pensar em fundo, é tudo com 5, gente, a maioria das coisas. 555, 1585, tem a de público-alvo, que é 554. Então, assim, tem os FIPs, é 578, mas os fundos 555, eles são regidos pela norma da CVM, né? Que tem a numeração de 555, e a norma da Receita a 1585, que vai falar para vocês sobre os diferentes tratamentos tributários em fundos de investimento. E aí, lá na norma tributária, na 1585, vocês vão ver não só os fundos de ação, tratamento tributário renda variável, outros tratamentos tributários, mas os dois outros principais para fundos de investimento, que é o longo prazo e o curto prazo. E aí o longo prazo é basicamente um tratamento tributário para quem quer ficar no mínimo, né, um ano, pelo menos, investido em um fundo para não pagar tanto imposto, né? A tabela de imposto ela começa a ficar melhorzinha ali
em um ano, 720 dias. Então, o compromisso dele é se manter aplicado em produtos, em ativos que tenham duração maior do que um ano. Morena, isso significa que eu não vou conseguir tirar meu dinheiro antes? Não, não significa. Significa que se você tirar o seu dinheiro antes, você vai cair na tabela mais, no imposto mais alto. Então, quanto menos tempo você ficar, mais imposto você paga. Quanto mais tempo você ficar, menos imposto você paga, tá bom? E temos o Come Cotas também, porque se é longo prazo, né? Se o fundo é longo prazo, significa que eu tenho ali algum tipo de previsibilidade no comportamento daquele investidor e que, portanto, eu posso cobrar imposto nos meses de maio e novembro como adiantamento, que é o que a Receita faz. Já os fundos de curto prazo, que têm tratamento tributário de curto prazo, são aqueles fundos que têm o objetivo de ficar menos tempo com ativos de menos duração do que 365 dias. Então, são fundos que têm que ter, né, investimentos de curtíssimo prazo. Hoje em dia, isso faz sentido na economia brasileira? Não faz muito sentido, porque o imposto ele é bem mais alto da tabela de fundos de curto prazo. Então, na prática, a gente vê pouca gente entrando em fundo de curto prazo, tá? Então a gente tem que pensar aí também em termos práticos. Então, longo prazo e renda variável são os mais comuns aí de tipos de fundo de investimento, de tratamento tributário em fundos de investimento, tá? Vou responder uma última dúvida aqui, Letícia, e a gente Perfeito. encerra O por assunto é muito hoje. extenso. Porque a gente tem Gustavo, muita quem tá coisa para falando aqui falar. hoje é a Morena, Gustavo. Ninguém mais conhece. A Morena sabe tudo. E você chega, fundo de investimento, tem dúvida? Fala com a Morena que ela vai te ajudar demais. Te dou, Gustavo, vou te dar uma aula, pode deixar. Não de fundo de investimento, que é a Morena que vai dar. A gente fala sobre. A Pri perguntou aqui sobre taxas de fundos de investimento. Eu falei isso um pouco na primeira live, Pri, mas é basicamente o seguinte: assim como num prédio para você morar, você tem que pagar o condomínio, que é uma taxa para remunerar o porteiro, para remunerar a empresa que faz a manutenção, para conseguir fazer manutenção dos elevadores, etc. Quando você tem um fundo de investimento, você também tem que remunerar as pessoas que estão ali trabalhando para você todo dia, que estão confirmando o valor da sua cota, que estão mandando as informações na CVM lá para você ver, que estão gastando o tempo delas com a manutenção do seu fundo. Então, a principal taxa do fundo de investimento é a taxa de administração, que se assemelha a uma taxa de condomínio, tá? E a gente usa isso para manutenção, para pagar todo mundo envolvido na prestação de serviço do fundo. Existe uma segunda taxa, a segunda taxa mais importante no fundo de investimento, que é a taxa de performance. O que é a taxa de performance? É quando o gestor, eu brinco que a taxa de performance é assim, o gestor te provoca, ele diz, Letícia, eu te prometo que eu vou tentar te dar de retorno 120% do CDI. Eu te prometo que eu vou tentar perseguir esse retorno. Se você não conseguir, se eu não conseguir te pagar, você não precisa. Se eu não conseguir te dar esse retorno, você não precisa me pagar nada. Você paga a taxa de administração, que é ali o meu custo de trabalhar, né? É o escritório, são as coisas aqui, a remuneração das pessoas que estão trabalhando para você. Mas se eu alcançar o objetivo que eu me comprometi com você, você me dá 20% do que você ganhar, combinado? E aí é uma certa provocação que o gestor faz, ele propõe isso no documento do fundo, no regulamento, e aí você aceita ou não. Se quiser entrar no fundo, você já sabe que o gestor vai tentar perseguir aquilo dali e que você vai pagar X% do que você ganhar para ele. Então, como se fosse um incentivo ali para
para ele perseguir esse rendimento maior para você. E aí tem outras taxas que a gente pode falar num outro importante, né? Como taxa de entrada, taxa de saída, são bem menos comuns nos fundos de investimento, mas que também podem cair na prova aí de vocês para entender exatamente o que é, mas são bem menos comuns. A taxa de administração básica e a taxa de performance, que é meio que essa provocação que o gestor faz aí com você. Agora eu vou deixar a Letícia falar, que eu também amo a voz da Letícia, acho maravilhosa. Adoro quando ela me manda áudio me convidando para as lives. É boba. Maravilhosa. Ai, Morena, eu só tenho a te agradecer mais uma vez, chegando cedo aqui, pelo tempo que você está dispondo pra gente. Você deu uma aula excelente aqui, sensacional, impecável. Muito obrigada por esse momento. Espero que todos tenham anotado todas as dicas maravilhosas que a Morena deu, tá, gente? São muito importantes para a prova, muito importantes mesmo. E mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Vocês são ótimos, estudem bastante. A prova já vai voltar, gente. A Ambima já vai voltar com as provas. Estejam preparados, tá bem? Não perde tempo, se organiza, estuda todo dia um pouquinho, tá bem? Agora foi uma aula excelente de fundos de investimento, sendo que é um assunto muito extenso, é muita coisa para falar. Ficaríamos aqui a noite toda, a Morena ficaria a noite toda aqui falando, né, gente? E dando essa aula sensacional pra gente. Muito obrigada por tudo, Morena, mais uma vez, gente. Vamos fazer outras lives futuramente, tá? Dúvidas que vocês tiverem, dá dica lá pra gente, conversa lá, fala assim, gostaria de uma live sobre isso, gostaria que a Morena comentasse sobre esse assunto, é muito importante. A gente precisa ouvir vocês também, porque a gente tá aqui também pra ouvir vocês, ok? Com certeza. Mais uma vez, Morena, muito obrigada. Obrigada, Letícia. Até a próxima. Um beijo para todo mundo. Estudem bastante, intercalem os assuntos, que funciona também bem para ativar a nossa cabecinha. Então, não esqueçam. Um beijo. Muito obrigada, gente. Beijo. Tenha uma excelente noite. Boa noite, Morena. Até a próxima. Boa noite.